Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Julie, de Matemática, e hoje nós vamos começar a nossa aula 23. Nossa aula de hoje tem como tema intervalo de classes, certo? Esse é um tema que a gente usa ainda na construção de gráficos, certo? Tem um tipo de gráfico que usa mesmo esse intervalo de classes, certo? Então nós vamos entender o que é esse intervalo de classes e como a gente faz para construir esse tipo de gráfico que utiliza o intervalo de classes. O objetivo de hoje, então, vai ser classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões. Então, aquilo que a gente já estudou, que os gráficos eles auxiliam a gente na hora de visualizar as informações aí de uma forma mais clara para que a gente possa tomar decisões, ele vai continuar valendo. Então, esse gráfico que a gente vai usar ali, ele vai também ajudar a gente analisar essas informações de uma forma melhor. Os materiais da aula de hoje vai ser caderno, caneta, lápis, borracha e régua. Então, o caderno e caneta é para anotar as informações importantes e o lápis e a borracha é para vocês resolverem os exercícios. E a régua, sempre muito importante para fazer a construção de gráficos, beleza? Então, para eu construir um gráfico, eu preciso aí usar a régua. Não sei se eu esteja trabalhando com gráfico de setores, mas para os outros tipos de gráfico a gente precisa de régua sim, ok? Então, o tipo de gráfico que eu falei, que utiliza do intervalo de classes, ele se chama histograma, certo? O histograma ele vai ser um gráfico que a gente vai usar esse intervalo de classes. Então, para a gente entender melhor como que funciona, onde que se usa, como se constrói, nós vamos ver um exemplo, ok? Então, esse exemplo vai trabalhar e vai tratar de um programa de prevenção à desnutrição infantil que foi aplicado em um posto de saúde, certo? A doutora Ana, que é a doutora que trabalha lá nesse posto, ela pesa mensalmente todas as crianças que são atendidas. O quadro que ela fez ali abaixo vai mostrar todos os dados que ela obteve de 40 crianças que completaram 3 meses. Então, aqui nós temos nessa nossa tabela medida de massa em quilogramas das 40 crianças, certo? É bastante informação. Então, percebam que ela organizou numa tabela. Só que essa tabela que ela organizou aqui não tem nenhum tipo de informação. Eu não consigo tirar nenhuma informação dessa tabela, certo? Primeiro que são um monte de valores aqui, não consigo tirar nenhuma informação dela. Por isso que a gente vai fazer a construção, então, de um gráfico para ter melhor essas informações mais claras. Então, a doutora Ana ela quer construir um gráfico de barras verticais para apresentar esses dados. Mas ela percebeu uma coisa importante, ela percebeu que havia poucos valores repetidos. Então, em casos como esse, quando a amostra tem muitos elementos e pouca repetição, a gente pode agrupar os valores em intervalos de classes. Como assim? Percebam aqui, se eu fosse construir um gráfico de colunas aqui, vou chutar aqui 6 quilos, 7 quilos e 8 quilos. Valores aleatórios, tá, gente? Só um exemplo para vocês entenderem por que a ideia de ter um intervalo de classes ela se aplica nesse momento. Então, vamos fingir aqui que a nossa frequência absoluta está pulando de 5 em 5 aqui. Então, vamos lá. Quantas crianças pesam 6 quilos? 5 crianças pesam 6 quilos. Quantas crianças pesam 7 quilos? 10 crianças pesam 7 quilos. Perceba que já está errado, porque uma barra ficou mais gordinha que a outra. No caderno de vocês não pode estar assim não, viu? Tem que estar bem bonitinho, usar a régua, fazer as medidas certinho. Aqui a prof está fazendo só um rascunho para vocês entenderem. E 8 quilos eu tenho aqui 12 crianças, vamos lá. Só fingindo aqui. Eu consigo construir, porque eu tenho várias pessoas, eu tenho 5 crianças que têm o mesmo peso. Eu tenho 7 crianças que têm o mesmo peso. Desculpa, 7 não. 10 crianças que têm o mesmo peso, 7 quilos. Aconteceu isso nas informações que a gente tinha naquela tabela ali? Não, eu tinha valores que vinham, não passavam. Vou até voltar aqui pra gente dar uma olhada. Não passa de 5 quilos. Eu começo em 5 quilos e não passo. O meu maior valor aqui é 5.960. Não tenho nenhum valor também menor, não tenho valor de 4 quilos, certo? Então, quando eu não tenho valores muito repetidos, que foi o que ela falou aqui, ó, quando eu não tenho a repetição de valores, ou seja, eu tenho muitos elementos diferentes, ou seja, eu tenho 40 pesos diferentes, porque são 40 crianças que eu pesei,
40 pesos diferentes e eu não tenho nenhuma repetição. Esse meu gráfico ficaria uma coisa bem doida. Eu teria aqui a minha variação aqui, que seria minúscula, e eu teria vários, milhares de barrinhas pequenininhas, porque cada um dos pesos teria uma criança com aquele peso. Não faz sentido, não traria nenhuma informação legal desse gráfico, certo? Seria um gráfico meio inútil, não daria certo. Por isso, a gente vai organizar esses dados de uma forma diferente para construir um histograma, certo? Então, primeiro, antes de construir o histograma, ela vai organizar os dados obtidos em ordem crescente de valores. Por quê? Porque quando a gente fala de um histograma, de um intervalo de classes, a gente divide as informações em intervalos. Então, eu vou escolher, tô chutando valores, hein? Do 2 até o 3, do 3 até o 4, do 4 até o 5, é isso. Eu quero todos os valores de 2 até 3. Quantos eu tenho? É isso que eu vou ver depois. Quero todos os valores de 3 até 4. Quero todos os valores de 4 até 5. Para isso, eu preciso ter os meus valores em ordem para saber quais são dentro de cada um desses intervalos, certo? Para eu entender, ok? Vamos ver ali, então, a tabela que ela fez. Ela colocou todos os valores, ou seja, o menor valor aqui, 5 quilos. 5,100, 5,140 e foi prosseguindo aí, organizou todos os 40 valores ali, os 40 pesos das crianças em ordem crescente. Temos que o menor é 5 quilos e o maior 5,960. Depois de organizar essas informações, ela decidiu em quantos intervalos de classes ela ia dividir. Então você pode escolher qual é a distância. Se eu quiser fazer um intervalo pulando de 2 em 2. Então do 2 até o 4... do 4 até o 6, do 6 até o 8, eu posso, vai depender das informações que eu estou trabalhando, certo? Aqui ela disse que olha só o que ela falou. A diferença entre o maior e o menor valor é de aproximadamente 1 kg. Na verdade, nem chega a dar 1 kg, mas é aproximadamente. Então, a gente vai dividir essa diferença em um número conveniente de intervalos de classes que tenham a mesma amplitude. Isso é outra coisa importante. Nesse caso, organizei os dados em 5 intervalos de classe. Outra informação importante, tem que ter a mesma amplitude. Eu não posso escolher fazer do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 5. Não. Se eu estou fazendo de 1 em 1, eu tenho que fazer todos de 1 em 1. Se eu estou fazendo de 2 em 2, então eu vou fazer todos de 2 em 2. Não posso ficar trocando aí a ideia. Eu tenho que ter um intervalo de mesma amplitude. Ok? Então, como a doutora Ana, ela organizou aí os intervalos em 5 intervalos, ela escolheu, cada intervalo desse vai ter, então, 200 gramas aí correspondendo, certo? Então, aqui estão todas as informações que ela tinha, os 40 pesos das crianças, ok? E aqui nós vamos montar, então, uma tabela para a gente poder construir o nosso histograma. Então, a primeira informação da nossa tabela vem falando a medida de massa aí em quilos das crianças. Então, eu tenho um intervalo de 200 gramas cada um, de 5 quilos a 5.200, de 5.200 a 5.400, 5.400 a 5.600, 5.600 a 5.800 e 5.800 a 6 quilos, ok? Nós vamos trabalhar aqui com a frequência absoluta, certo? Ou seja, a quantidade real de crianças com cada peso aqui. Então, de 5 quilos a 5.200, eu tenho esses valores aqui, ok? Percebam que o 5.200, ele não entra nesse aqui, ele vai entrar no de baixo aqui, ok? E esse Tzinho deitado, ele só representa que é o intervalo que começa em 5.200 e vai até 5.400, ok? É o nosso símbolo aí que a gente usa para representar esse intervalo de classes. Então, de 5 a 5.200, eu tenho 4 pesos aqui, certo? Então, a minha frequência absoluta é 4. Agora, de 5.200 a 5.400, eu tenho todos esses valores aqui. Se eu contar, eu vou ver que eu tenho 10 valores, certo? São 10 crianças que pesam, então, entre 5.200 e 5.400. Agora eu estou tendo algum tipo de informação aí, estou chegando em algum lugar. O terceiro intervalo, esse daqui, de 5.400 a 5.600, ok? Então, percebam que eu começo no 5.400 e eu vou até antes de chegar no 5.600, ok?
Agora, eu tenho 9 crianças com esse intervalo aí de peso. De 5.600 a 5.800 eu tenho todos esses valores aqui, 11 valores eu tenho. E de 5.800 a 6 quilos eu tenho apenas 6 crianças, ok? Então, olha, eu tirei todas essas informações dos meus valores ali que eu organizei eles em sequência crescente para ficar mais fácil, beleza? Então, agora vamos lá. Observando a minha tabela, percebam ali que esse símbolo do Tzinho ali indica que a classe inclui o valor inferior e exclui o valor superior, ou seja, essa barrinha aqui representa que eu estou incluindo esse valor que está antes e eu estou excluindo o valor que está depois, beleza? Então, por exemplo, aqui a primeira classe inclui as medidas de massa igual ou maiores do que 5 quilos e necessariamente menores do que 5.200, ou seja, menor só do que 5.200. O 5.200 não está incluso nesta classe, ela está incluso na segunda classe, porque a segunda classe inclui as massas maiores ou iguais do que 5.200 e apenas menores do que 5,4, certo? Forma mais clara aí de falar para vocês as informações. O prof vai fazer uma coisa aqui, vou copiar essa nossa tabelinha aqui no quadro para a gente usar no próximo slide, que a gente vai ter as informações ali distribuídas no gráfico. Então, vou fazer um negócio bem feio aqui, tá, gente? Eu vou resumir aqui, ó. Frequência absoluta e os quilos, tá? Não ficou bonito, mas tudo bem. 5 até 5,2, 5,2 até 5,4, 5,4 até 5,6, 5,6 até 5,8 e 5,8 até 6 quilos, certo? Eu tenho aqui, eu tenho 4 de frequência, 10, 9, 11 e 6. Agora, aqui nesse gráfico, nesse slide eu tenho o meu gráfico, que é o meu histograma, certo? Então, depois de organizar as informações, ela pode construir o gráfico ao lado. Percebam no gráfico as informações que a gente tem. Primeiro, vamos lá. Esse gráfico tá esquisito, não tá? As barras estão tudo grudadas uma na outra. Claro, porque eu tô falando de um intervalo de classes. Então, nesse tipo de gráfico, no gráfico histograma, eu não vou ter as barrinhas separadas pela mesma distância que nem eu tinha no gráfico de colunas, certo? Elas vão ficar todas juntas, porque eu tô falando de um valor que vai continuando. Então, eu começo em 5 quilos e vou até 5.200. Nesse pedacinho aqui, eu tenho 4 crianças. Informação daqui, certo? De 5.200 a 5.400, eu tenho 10 crianças, tá aqui, ó, certo? Eu não tenho como pular, porque o 5.200, ele tá nos dois ali, perto dos dois valores, certo? 5.400 a 5.600, eu tenho 9 valores, ó, percebam que tá entre o 8 e o 10 aqui desse meu gráfico, ok? No próximo, 5.600 a 5.800, eu tenho 11 valores, tá aqui, no meio do 10 e o 12, certo? Então tá aqui. E do 5.800 aos 6 quilos, são apenas 6 crianças, tá exatamente aqui, ok? Percebam que eu não tenho a diferenciação das minhas colunas, elas têm que sim, obrigatoriamente ficarem uma do ladinho da outra, porque eu estou trabalhando com esse intervalo aqui, ok? As outras informações continuam sempre as mesmas. O título, distribuição da medida de massa das crianças de 3 meses de idade, o valor aqui da frequência absoluta, número de crianças, certo? No eixo vertical, e a medida da massa no eixo horizontal, certo? Então, e os dados aqui elaborados pelo autor, no caso, da onde a gente pegou este gráfico, certo? Então, percebam essa diferença do histograma para os outros tipos de gráfico de antes. Então, este aqui é um modelo, um exemplo de histograma. Sempre que você for construir um histograma usando intervalos de classes, que são esses dali, você vai construir ele desse jeitinho, de todas as barrinhas grudadinhas umas nas outras, certo? Então, você pode observar ali que os números do eixo horizontal, eles indicam os limites inferior e superior de cada classe, ou seja, onde começa e termina cada classe. E o histograma da distribuição de medida de massa das crianças ali, ele mostra que
30, 40 avos, ou seja, 75% dessas crianças têm medida de massa igual ou maior do que 5.200 e menor do que 5.800, e além disso, 25% tem medida de massa menor do que 5.200 ou igual ou maior do que 5.800, certo? Então, a ideia desse gráfico deu para tirar algumas informações de dentro dele ali, para ficar visualmente mais claro, ok? Então, a ideia do intervalo de classes é essa, você constrói desse jeito e você usa sempre para construir um histograma, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, revisem o material de vocês, façam os exercícios para aplicar esse conteúdo e entender direitinho. E eu vejo vocês então na nossa próxima aula.